Olá, hoje nós iremos apresentar um trabalho de Básica 3 de Geometria Analítica, abordando o assunto retas no plano. Nós, alunos do Instituto Federal da Paraíba, o grupo formado por Francisco Ronaldo Bonifácio Filho, Gildisnara Tatiana da Silva Souza, eu e Ingrid Natália da Silva Lima, sob a supervisão da professora doutora Tassiana Araújo de Souza. Logo, nesse trabalho, a gente irá abordar retas no plano. E pela primeira definição, aqui, ó, temos que uma reta R é vertical quando coincide com o eixo OY ou quando é paralela ao eixo OY, isto é, R se intersecta com a intersecção com o eixo OY, o resultado é sempre um conjunto vazio. Ou seja, a reta R está vertical ao eixo OY, isso quer dizer que ela nunca vai se cortar e justamente por isso o conjunto será sempre vazio. Aqui, ó, que é a reta OY e a reta R. Elas estão aqui paralelas uma à outra. E elas nunca vão se cortar, se cruzarem. Por isso que o resultado vai ser sempre o conjunto vazio. Pela definição 2, seja D, aqui, seja D contido em R um subconjunto dos números reais, uma função f de D indo para R e de D em R. É uma lei que cada número x pertencente a D associa um único número real, f de x, chamada a imagem de x pela função f. O gráfico da função f é D indo a R e o subconjunto de g de f do plano R ao quadrado, ele é definido por g de f, que é igual aos pontos x, y, pertencentes a R ao quadrado, tal que x pertence a esse conjunto D e y é igual a f de x. Bem, a terceira definição diz que uma função, aqui, uma função f de R indo para R, chama-se afim se para todo x pertencente aos reais, f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais. Quando b for igual a zero, a função se diz também linear. Bem, a gente vai falar aqui do teorema 1, que é de fundamental importância, que o gráfico de uma função afim é uma reta não vertical e, reciprocamente, toda reta não vertical é um gráfico de uma função afim. Então, vale a ida e vale a volta. Para a gente poder falar mais um pouco, abordar esse teorema e provar, a gente vai ter que relembrar aqui umas propriedades da distância entre pontos. A propriedade A diz que a distância de A e B tem que ser maior ou igual a zero. A B diz que a distância de A em B é igual a zero. Isso implica que A tem que ser igual a B, no caso. C, que a distância entre A e B é igual à distância de B em A. Vale aí de a volta. E de D, que A e B tem que ser menor ou igual
a distância de A e C mais a distância de C e B. Isso é uma desigualdade triangular. É bem utilizada em várias outras propriedades da matemática. Por exemplo, ela é utilizada para provar um dos teoremas bem importantes em cálculo. Mas a que a gente vai usar agora, essa é aqui. Ela disse que a distância de A em B é igual à distância de A em C mais a distância de C em B. Isso implica a ida e a volta que A, B e C são colineares e C está entre A e B. Isso significa que na reta AB, C está contido entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto C. Pronto, vamos lá. Aqui, a prova. Diz o seguinte, sejam f de R indo para R, f de x é igual a x mais b, uma função afim, que eu vou chamar ela de g de x, g de f no caso, perdão, é igual a x mais b, tal que x pertence aos reais. Para provar que G de F é uma reta, basta verificar que esses 3 pontos quaisquer são colineares. Ou seja, eu vou escolher 3 pontos aqui, que eu chamei P1, P2 e P3. Onde P1 é x1, ax1 mais b. O P2 é x2, ax2 mais b. E P3 é x3, ax3 mais b. Esses 3 pontos de G de F, eles têm que tais que x1 tem que ser menor do que x2 e menor do que x3. Como? Vamos aplicar aqui as propriedades e dizer aqui a distância entre os pontos. Eu vou escolher aqui primeiro o P1 e o P2. P1 e P2. Usando as propriedades, fazendo os algebrismos necessários, a gente vai chegar a esse resultado. Que a distância de P1 e P2 é x ao quadrado, não, x2 menos x1, raiz de 1 mais a ao quadrado. Analogamente, escolhendo os pontos P2 e P3, fazendo os algebrismos necessários para encontrar a distância do ponto P2 e P3, nós vamos ter que a distância de P2 e P3 é x3 menos x2, raiz de 1 mais a ao quadrado. Analogamente, fazendo os mesmos procedimentos, encontrando a distância entre P1 e P3, usando as propriedades necessárias, fazendo todos os cálculos, os algebrismos, a gente irá chegar nesse resultado aqui, ó. Que a distância de P1 e P3 é igual a x3 menos x1, raiz de 1 mais a ao quadrado. Assim, nós vamos obter que a distância de P1 e P3, cadê? P1 e P3, essa, é igual à distância de P1 e P2, que é essa, mais a distância de P2 e P3. Então, portanto, P1, P2 e P3 são colineares pela propriedade E sobre distância entre pontos. Pronto, assim está aprovado. Que, portanto, P1 e P3, elas são sim colineares. Então, vamos lá. Nós iremos falar agora um pouquinho sobre retas paralelas. Então, duas retas
R e R' são paralelas quando não se intersectam. Quer dizer, quando elas não se cruzam, né? Na verdade, mesma coisa. Se R e R' são retas paralelas, escrevemos da seguinte forma: R, duas barras, paralela a R' aqui, ó. Faltou só a linha aqui, perdão. Pronto. Note que se R é paralelo a R', então R é vertical. Somente se R é vertical. Então, vale a ida e a volta. Se R' é vertical, então R' também é vertical. Vamos ver a proposição 1 aqui. Sejam R, Y igual a X mais B e R', Y igual a X, não, A' X mais B', duas retas não verticais. Então, R é paralelo a R', se somente se A for igual a A' e B for igual a B'. Quer dizer, eles só são paralelos se seus coeficientes, tanto o angular como o linear, forem iguais. Isto é, duas retas não verticais são paralelas se somente se têm a mesma inclinação e cortam o eixo OY em pontos diferentes. Vamos fazer aqui. Vou chamar de OY. Desculpem o desenho, porque eu não tenho prática com esse programa. Pronto. Ó. Era para ser paralela, né? Mas o desenho não ficou tão bom, mas espero que tenha dado para entender. Que só é paralelo se R estiver paralelo ao eixo OY e R' paralelo ao eixo OX. Pronto, vamos agora fazer um exemplozinho. No exemplo 5, determine a equação da reta R' que passa pelos pontos A, 1 e 4 e é paralela à reta. Então, aqui R. Aqui é a equaçãozinha de R. R é Y igual a 3x mais 2. Vamos lá à solução. Como R' é paralela à reta não vertical R, temos que R' é também não vertical. E a equação de R' é da forma Y igual a 3x mais B'. Pois R e R' têm a mesma inclinação. Significa que se eles dois têm a mesma inclinação, então A é igual a 3. E A é o coeficiente angular. Então, se A é igual a 3, a linha também é igual a 3. Além disso, como A é igual a 1 e 4 e pertence a R', as coordenadas, fazendo o algebrismo necessário, fazendo as substituições, nós iremos encontrar, portanto, que B' é igual a 4 menos 3, que é 1. E R' da seguinte forma: Y é igual a 3x mais 1. E é justamente a equação procurada. R'. Pronto, bem simples a solução. Pronto. Vamos lá, vamos falar sobre as retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando o ângulo entre elas é de 90 graus. Ou π sobre 2 radianos. Quando R e R' são retas perpendiculares, escrevemos da seguinte forma.
R é perpendicular a R'. Sejam R e R' retas perpendiculares, se R é horizontal, então R é igual a Y igual a B. Quando R' é vertical, R' é X igual a C e vice-versa. Aqui a gente pode ver, ó, que a reta R' está paralelo ao eixo OY. E a reta R está paralelo ao eixo OX. Estão aqui se intersectando no ponto B do eixo OY. Analogamente, a reta R' está se intersectando aqui, ó, no ponto C, na reta OX. Justamente formando ângulozinhos de 90 graus. Pronto. Então, vamos lá. A proposição 2 diz que sejam R e R' retas não verticais e não horizontais, isto é, R, Y igual a X mais B, e R', Y igual a MX mais N, com A diferente de zero e M diferente de zero. Isso quer dizer que seus coeficientes angulares têm que ser diferentes de zero, todos dois, tanto A como M. Então, R e R' são perpendiculares se somente se o produto dos seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Isso é, M vezes A tem que ser igual a menos 1. Essa é a condição. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a equação cartesiana da reta. Consideramos o plano munido de um sistema de eixos ortogonais, OX, Y. Uma reta no plano pode ser tanto vertical quanto não vertical. Assim, é fácil verificar que toda reta R do plano se expressa da seguinte forma. Ó, a reta R é AX mais BY igual a C. Esse é o seu formato. Aqui eu chamei de equação 1. Ela tem que ser desse formato. AX mais BY é igual a C. Onde A, B e C pertencem aos reais, sendo que A e B não podem ser ambos iguais a zero. Essa equação é chamada aqui de equação cartesiana da reta. Reciprocamente, dada a equação 1, onde A e B não são simultaneamente nulos, não são simultaneamente ambos com valor de zero, temos que, se A for igual a zero, então R é uma reta vertical e a sua equação é R, que é X igual a C sobre A. Lembrando que se B for igual a zero, então necessariamente A tem que ser diferente de zero. Analogamente, se B for diferente de zero, então A pode ser igual a zero. Mas os dois não podem ser ambos iguais a zero. Ou um ou outro. Pronto. Note que se fizermos variar C em R, mantendo o A diferente de zero fixo na equação X, aqui a equação X, X é igual a A sobre C, assim obtemos todas as retas verticais possíveis. AB aqui, ó. Se
Se B for diferente de zero, então a equação 1 representa uma reta não vertical. E se escreve da seguinte forma, aqui, ó, a reta R. Y é igual a menos AX sobre B mais C sobre B. Isto é, R é não vertical e tem inclinação M, que é igual a menos A sobre B, e corta o eixo OY no ponto 0 e B sobre C. Observe que, variando A e C em R e mantendo B diferente de zero fixo na equação, Y é igual a menos AX sobre B mais C sobre B. E representa todas as retas não verticais do plano. Assim, a equação 1 aqui, ó, onde pelo menos um dos coeficientes A ou B é diferente de zero, pelo menos um sendo diferente de zero, ela representa todas as retas do plano. Pronto. Aqui foi um breve resumo do assunto. Aqui são as referências bibliográficas, da onde eu tirei boa parte, grande parte, resumido com o trabalho de Kátia Delgado sobre a geometria analítica, e está disponível nesse link www.mat.ufrgs.br. É da UFMA. Irei agora abordar um assunto sobre retas e círculos. Sobre posições relativas de duas retas no plano. Duas retas no plano, elas podem ter três posições relativas: coincidentes, paralelas ou concorrentes. Quando coincidentes, R é igual a R', ou seja, essa terceira imagem representa as retas coincidentes. Paralelas, R, a interseção R' é igual a vazio, ou seja, elas nunca vão se cortar. E retas concorrentes, R, interseção R' igual a um conjunto de pontos P, onde elas podem ou não serem perpendiculares. Nesse caso aí da imagem, elas não são perpendiculares, ou seja, não formam um ângulo de 90 graus. Agora temos alguns teoremas e corolários de posições relativas de retas no plano importantes. O primeiro teorema vai dizer o seguinte, que sejam R e R' retas no plano, dadas por AX mais BY igual a C, e R', A'X mais B'Y igual a C, então R e R' são paralelas ou coincidentes se e somente se existe lambda diferente de zero, tal que lambda A é igual a A' e lambda B é igual a B'. Corolário 1. As retas R, AX mais BY igual a C e R', A'X mais B'Y igual a C são coincidentes se e somente se existem lambda pertencente aos reais, lambda diferente de zero, tal que lambda A igual a A' e lambda B igual a B', e lambda C igual a C'. Corolário 2. As retas R, AX mais BY igual a C, e R', A'X mais B'Y igual a C, são paralelas se e somente se existe lambda pertencente aos reais, lambda diferente de zero, tal que lambda A igual a A', lambda B igual a B' e lambda C igual a C'. E o teorema 2 vai nos dizer sobre as retas R, AX mais BY igual a C, e R',
A' x mais b'y igual a c' são perpendiculares se e somente se A vezes A' mais B vezes B' igual a zero. Posteriormente, vai ter alguns exemplos que vai facilitar no aprendizado desses teoremas e corolários. Mas, por enquanto, é isso. Posição relativas de uma reta e um círculo. Um círculo C e uma reta R no plano podem estar em três posições relativas. A interseção entre R e C consiste de dois pontos. A reta R é dita secante ao círculo C. A interseção entre a reta R e a circunferência C consiste exatamente em um ponto. A reta R é dita tangente ao círculo C. Isso referente ao ponto de tangência. E a interseção entre a reta R e a circunferência igual a vazia, quando a reta é dita exterior ao círculo C. Temos aí uma imagem que vai facilitar para a gente ver justamente o que foi dito no slide anterior. Temos primeiro essa reta aí tangente, tocando apenas um ponto da circunferência. Temos essa reta tocando em dois pontos da circunferência, a reta secante, e a reta que está externa, sem tocar em nenhum ponto, com a interseção vazia. Teorema 3. Se a reta R é tangente no ponto P, ponto de tangência ao círculo C, de centro A e raio alfa maior que zero, então a reta que passa por A e P é perpendicular à reta R. Então, exemplificando o teorema anterior, a gente tem essa reta tangente, o ponto de tangência, e aqui justamente o que vai acontecer é que essa reta tocando esse ponto de tangência vai formar o ângulo reto de 90 graus. Aqui a gente tem um exemplo que posteriormente vai ser explicado. Distância de um ponto a uma reta. O cálculo feito para definir a distância de um ponto a uma reta é feito juntando o ponto de reta por um segmento que terá que formar com a reta um ângulo de 90 graus. Para isso, precisaremos da equação geral da reta e a coordenada do ponto. Outros teoremas que são importantes. Teorema 4. Seja a reta AX mais BY igual a C e P, X e Y, um ponto no plano, então a distância de P até R é dada por AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para calcular a distância de uma reta em um ponto no plano, a gente usa essa fórmula. No teorema 5, vai dizer o seguinte: seja R uma reta e C um círculo de centro A e raio alfa maior que zero, então a interseção de C a R é igual a vazio se a distância de A até R for maior que alfa, e a interseção de C até R consiste em um único ponto quando a distância de A até R for alfa, e a interseção de C até R consiste de exatamente dois pontos, e a distância de A até R vai ser menor do que alfa. Então, essas imagens aí vai ajudar mais ou menos a auxiliar isso aí. Nessa primeira imagem, a gente vê o seguinte, que a gente tem uma reta exterior à circunferência, e, consequentemente, a distância da reta até o ponto A, ela vai ser maior do que o raio, porque o raio está ali dentro da circunferência pequenininho. Já na próxima imagem, a segunda imagem, a gente vê o ponto de tangência, a reta tangente, e a distância desse ponto A até a reta R, ele vai ser justamente o nosso raio. E a última circunferência, a distância de A até R, temos uma reta secante, e vemos que essa distância de A até R, ela vai ser menor do que o raio fornecido.
Bom, resolvendo alguns exemplos dos slides anteriores, a gente tem esse primeiro exemplo aqui. Dadas as retas R, ax mais by igual a c, e S, dx mais EY igual a F, podemos afirmar que elas são perpendiculares se somente se. Então, pelo teorema anterior, é muito simples resolver isso aqui. Basta que a gente multiplique os coeficientes ao lado do x, ou seja, AD, mais some com a multiplicação dos coeficientes ao lado dos y, b, e, e tudo isso tem que dar igual a zero. Então, essa aqui é a resposta final. A gente também poderia fazer de outra forma, imaginando o seguinte, que o produto dos coeficientes angulares de retas perpendiculares, eles têm que dar igual a menos 1. Então, a gente organizaria a equação R e a equação S, isolaria o y de ambas as equações, acharia os coeficientes angulares, depois jogaria na fórmula m de a igual a menos 1, que é o produto dos coeficientes angulares igual a menos 1, manipularia algebricamente e eu chegaria na mesma resposta final. Porém, aqui é bem mais simples, somente pelo teorema. Agora temos esse segundo exemplo. Considere as retas R, 3x mais y igual a 2, e S, 6x mais 2y igual a 3. Qual é a posição relativa entre as retas R e S? Bom, a gente sabe o seguinte, que a posição relativa entre retas R e S, elas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. Vamos analisar cada caso aqui. Primeiro, a gente vai multiplicar essa reta R por 2, para a gente poder comparar com essa outra equação aqui. Vai ficar 6x mais 2y igual a 2. Vai multiplicar essa reta R por 2, para a gente poder comparar com essa outra equação aqui. Vai ficar 6x mais 2y igual a 2. Comparando com a segunda, 6x mais 2y igual a 3. Bom, a gente tem os coeficientes ao lado do x iguais, os coeficientes ao lado do y iguais, porém os coeficientes que estão sozinhos e são diferentes. Isso é uma condição para retas paralelas. Quando a gente tem o seguinte, ax mais by igual a c e a linha x mais b' y igual a c', quando A é igual a linha, B igual a B' e C diferente a C', a gente tem uma condição para retas paralelas. Então, fica o assunto entre distâncias de duas retas. Existem 3 casos. Na verdade, o terceiro aborda o vetorial. Então, não convém eu apresentar aqui, né? Então, o primeiro caso é que você tem duas retas, R1 e R2 concorrentes. Como é que eu sei que duas retas são concorrentes? Pela figura, você vai ter uma reta aqui e outra reta aqui, ó. Vocês podem perceber que aqui, ó, só tem um ponto de interseção. Ah, Ronaldo, se eu não souber como é que tá isso aqui, o professor vai dar para vocês duas equações, vocês igualam essas duas equações. Aí vai cair no sistema linear. Aí quando vocês resolverem, vocês vão achar as coordenadas de x e y. Essas coordenadas são do ponto de interseção. Tem um caso particular de retas concorrentes. São as retas perpendiculares, quando formam um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto. E qual é a distância? A distância aqui é zero. Por quê? Você tem uma reta aqui, tem outra reta aqui. E aqui é o ponto de interseção. Qual vai ser a distância? Zero. Não tem muito o que falar aqui não. Agora no segundo caso, você tem duas retas, R1 e R2, paralelas. Como é que eu sei que as retas são paralelas?
pela figura vai ser assim, ó. Mas se o professor der duas equações para vocês, como é que vocês descobrem? Você vai olhar para os coeficientes angulares. Eu vou escrever aqui a forma geral e a forma reduzida. Então, aqui é a forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Onde a, b e c são números, qualquer número. X e y são os coordenados. E aqui é a forma reduzida. Y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Esse menos a sobre b é o coeficiente angular. Esse menos c sobre b é o coeficiente linear. Mas beleza, como é que eu sei que é paralelas? Você tem duas retas, vai olhar aqui para os coeficientes angulares. Se for igual, é paralela. Agora tem dois casos de retas paralelas. São as retas paralelas e distintas, que vai ser assim mais ou menos, ó. E as paralelas coincidentes, que vão ficar assim, ó. Resumindo, é a mesma reta. Porque o coeficiente angular vai ser igual, para garantir o paralelismo. E o coeficiente linear vai ser igual também. Vai ser paralelas e coincidentes. Mas beleza, como é que eu calculo a distância? Se for nesse caso aqui, ó, de duas retas paralelas e distintas, para calcular a distância aqui é bem simples. Eu posso escolher um ponto e calcular a distância de um ponto até a reta. Essa reta aqui eu vou chamar de R1 e esse aqui vai ser R2. Escolho um ponto de R2 e calculo até a reta R1. Já apresentado para vocês a forma, mas aqui eu vou apresentar outra forma. Então, essa aqui é a forma. F é igual a... Isso aqui que eu não vou falar não, vou explicar. Esse C e esse C' representam o quê? É aqui na forma. E esse A e esse B são números. São os coeficientes. A é o coeficiente de quem? De X. E B é o coeficiente de Y. Eu vou colocar uma questão aqui da lista que aborda esse conteúdo. Então, a questão que eu escolhi foi a 7 da lista, porque aborda esse conteúdo. Eu vou ler ela aqui. Determine a posição relativa e a distância entre as retas R, Y igual a X e S, Y igual a X mais 7. O que é que a questão está pedindo? Está pedindo a posição relativa e a distância entre as retas. A posição relativa aqui já está dada, né? Porque se vocês perceberem, ó, Y igual a X e S é o que? Y igual a X mais 7. Se vocês perceberem, está na forma reduzida aqui, ó. Y igual a tananã, tananã. Se vocês perceberem aqui, tem um aqui multiplicando esse x. Porque 1 vezes x é x. E aqui também tem um 1. 1 vezes x, x. Ou seja, o coeficiente angular de R é o que? É 1. O coeficiente angular de S é 1 também. Isso implica dizer o quê? Que são paralelas. O coeficiente angular é igual. Então, meu povo, retomando aqui o que eu estava falando. O coeficiente angular de R é quem? É 1, que está na frente do x. E o coeficiente angular de S é quem? É 1 também. Isso implica dizer o quê? Que R e S são paralelas. Mas me resta saber se são paralelas distintas ou paralelas concorrentes. Aí como é que eu sei? Eu vou olhar para o coeficiente linear. Aqui não pode estar aparecendo, mas tem um 0 aqui somando. E aqui tem um 7 somando. Pelo fato do coeficiente linear de R ser 0, e o coeficiente angular de S ser 7, 0 é diferente de 7, né? Então os coeficientes lineares são diferentes. Isso implica dizer que são paralelas e distintas. Nesse formato aqui, ó. Porque no caso, se aqui não fosse um 7, fosse um 0, ia ser paralelas e coincidentes, assim. Aí ia ter distância, né? Bem lógico isso. Mas beleza, tá nesse formato aqui, ó. Aqui vai ser a reta R. E aqui vai ser a reta S. E eu estou interessado em calcular esse D. Esse D é a distância. Tem dois jeitos de fazer isso aqui. Eu tomo um ponto de R e calculo a distância do ponto até a reta S.
Então, retomando aqui, dá para calcular tomando um ponto de R e calculando a distância de um ponto até a reta. Mas os colegas já explicaram essa forma, como é que usa, então eu vou abordar a outra forma. Eu vou escrever aqui agora. Então, isso aqui é a forma para calcular a distância entre duas retas paralelas e distintas. Mas beleza. Para eu poder aplicar essa forma, eu tenho que colocar as duas equações das duas retas na forma geral. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Da reta R. Vou pontinho aqui, né? Para colocar na forma geral, só é colocar todo mundo do lado igual a zero. Só isso. Vai ficar x menos y igual a zero. Agora a reta S. Vou colocar isso para cá igual a zero. X menos y mais 7 igual a zero. Beleza, isso aqui é a forma geral. Vocês perceberem aqui, ó, quem é meu A? 1. Porque não está aparecendo. Quem é meu B? Menos 1. Tá ok? Coeficiente angular não. O meu C vai ser quem? Aqui nessa equação E. Vai ser o zero. Não pode estar aparecendo aqui. Que zero somado a qualquer coisa é essa coisa. Meu outro C' vai ser quem? Vai ser o 7. Mas para ter essa besteira toda, não sei o que lá, você faz assim, ó. Esse Czinho vai ser o quê? Vai ser um número, que não está junto a nenhuma variável. Você pode perceber que esse 7 aqui, ó, tá só, tá com nenhuma letra. Só basta saber isso. Agora substituindo, vou ter módulo. Por que módulo? Porque é uma distância. Aí não pode ter distância negativa. 0 menos 7 sobre raiz quadrada de A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? A ao quadrado vai ser o coeficiente de x e B vai ser o coeficiente de y. Mas qual é que eu escolho? R ou S? Tanto faz, porque é paralela. Você pode perceber aqui, ó, coeficiente angular igual. Meu Azinho vai ser quem? Vai ser 1 ao quadrado mais, quem é meu B? Menos 1. Deixa eu apagar aqui. Menos 1 ao quadrado. Fecho o módulo. 0 menos 7. Menos 7. Raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Fica a raiz de 2. Um módulo, né? O módulo do número negativo é um número positivo. Todo mundo sabe disso. 7 raiz de 2. Eu vou racionalizar isso aqui agora, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Vou ficar com o quê? Com 7 raiz de 2 sobre 2. Unidades de medida. Que eu não sei, não me deu um enunciado. Esse 7 raiz de 2 é o quê? É meu D. Distância da reta R até a distância da reta S até a reta R. É isso aí, meu povo. Não tem muito segredo não. Você tem posse dessa fórmula aqui para calcular a distância entre R e S, não tem muito o que fazer não. Vocês podem até esquecer essa fórmula aqui e usar a distância de um ponto até uma reta. Mas só vale usar quando for duas retas paralelas e distintas. Novamente, porque se for paralelas e coincidentes, não tem o que calcular. O Dzinho vai ser zero. Porque as retas vão ficar assim, ó. Uma vai ser a outra, um dentro da outra. Então é isso aí, valeu.